Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para a continuação do vídeo Epístolas do Novo Testamento. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Corinto, como podemos dizer, era a capital da província romana de Acaia, localizando-se numa posição admirável, pois dominava 2 mares. Destacava-se nas letras e nas artes, no comércio e nas riquezas que para lá afluíam através da Itália e da Ásia. Em sua terceira viagem missionária, Paulo fixou residência em Éfeso, a capital da província romana da Ásia, mas mantinha-se sempre informado sobre o estado de cada comunidade cristã que ele fundara, orientando-as com as suas dificuldades e mantendo-as no fervor primitivo. Dava atenção a todas aquelas igrejas que ele já havia fundado. Essa primeira carta aos Coríntios, ela se divide em 3 partes distintas, correspondendo às diferentes razões de Paulo tê-la escrito. Na primeira parte, o apóstolo dos gentios condena as divisões e escândalos nos partidos da comunidade cristã. Na segunda parte, apresenta soluções a problemas diversos e, na última, fala da ressurreição dos mortos e do corpo espiritual. Paulo toma conhecimento de que os cristãos de Corinto haviam surgido divisões entre eles. Uma distinta senhora coríntia de nome Cloé informou a Paulo sobre o estado da igreja na capital. Lá se digladiavam 4 partidos: o do apóstolo, o de Pedro, o de Paulo e o do Cristo. Essas dissensões nasciam do culto exagerado da personalidade tão grande do espírito helênico. Acrescia a ideia de que o batizado teria dependência espiritual com o batizante. O grupo que recrutava de Apolo, quer dizer, ausente, se arvorava em adversário de Paulo. Apolo e Paulo eram amigos unidos pelo mesmo ideal apostólico, porém de gênios diferentes. Dos discursos de Apolo saíam os ouvintes satisfeitos com o orador e com a inteligência iluminada dele pelas belezas do cristianismo. Dos sermões de Paulo se retiravam silenciosos, insatisfeitos consigo mesmos e prontos para sérias resoluções. Uma terceira facção desfraldava a bandeira de Cefas, Simão Pedro. Não reconhecia em Paulo um verdadeiro representante de Cristo, mas um apóstolo de segunda categoria que nunca vira Jesus sem autoridade apostólica pela sua vida errante. Quanto a Apolo, dizia um filósofo pagão, um verdadeiro perigo para o cristianismo. Simão Pedro nada disso sabia. Quando o 4º partido, que era formado por um grupo que se intitulava Cristão Superior, rejeitava todo e qualquer intermediário humano, Paulo compreendeu que urgia, era inexorável isso aí, uma medida imediata e enérgica, e toda a demora agravaria a situação. Então, Paulo de Tarso, Huberto Holden, no número 48 do seu livro, diz assim: essa primeira epístola aos Coríntios foi escrita de oficina de Áquila, que se tornou o berço de um dos maiores e belos documentos apostólicos que a cristandade possui. A epístola começa com a saudação e agradecimento a Deus pelos benefícios que lhe concedeu. Reprova os abusos de todas as espécies, como a formação do partido nos diversos pregadores do Evangelho. Pregou a doutrina da cruz com simplicidade em oposição à sabedoria humana.
e anunciou aos espíritos e não aos carnais. Anunciou o envio de Timóteo e a sua própria ida a Corinto. Paulo ensina-lhe a tolerância para com as falhas alheias, porém, recomenda cuidado com a convivência, mostrando através de analogia que um pouco de fermento velho dos impúdicos, dos avarentos, dos ladrões, dos idólatras, dos difamadores, dos bêbados e etc., pode corromper todo um núcleo no verdadeiro falar realmente. No versículo 8 do capítulo 5, ele diz: assim, celebremos a festa, não com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães já fermentados de pureza e de verdade. Ensina ainda que não devemos exigir litígios entre cristãos submetidos aos tribunais pagãos. Explica a gravidade do vício ou da impureza, dizendo no capítulo 6, no versículo 12 a 20, tudo me é permitido, mas nem tudo me é útil. Essa passagem mostra de uma maneira bem clara o livre-arbítrio e a responsabilidade que dele decorre. Mostra a importância e as consequências dessa escolha até no corpo físico. E aconselha, está lá no capítulo 6, no versículo 18, fugir da impureza. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Santo Espírito que habita em vós, que foi dado por Deus? Na segunda parte da carta, dá resposta a diversas questões. Por exemplo, primeiro, matrimônio e celibato, legitimidade do casamento e direitos dos esposos, indissolubilidade do vínculo conjugal, caso de dissolução, circuncisão e escravidão, virgindade e viuvez, conforme o costume social da época. 2. As carnes imoladas aos ídolos, normas a serem seguidas levando em conta os fracos na fé para evitar o escândalo. 3. Da ordem nas assembleias mediúnicas e de comportamento ideal de cada participante. 4. Nos capítulos 12, 13 e 14, ele classifica os carismas ou dons mediúnicos e seus empregos. Os 3 capítulos podem ser considerados como precursores do livro dos médiuns, na codificação kardeciana. E no capítulo 13, ele demonstra que a caridade é superior aos dons, pois sem ela a criatura pouco dá de si mesma, sendo, portanto, um trabalho deficiente. A caridade, ele diz, comprova-se pelas obras e jamais passará, porque ela é perene e tudo o mais é transitório. Completamente, ainda, ele completa assim: 3 virtudes são excelentes: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. No final da segunda parte da sua carta, ele condena a xenoglossia, quando não trouxer benefício algum. Pois quem fala em outra língua não fala ao homem, visto que ninguém entende. Na terceira parte da primeira epístola aos Coríntios, Paulo empenha-se em esclarecer para a época o problema da ressurreição dos mortos, mostrando o exemplo de Jesus. Diz que muitos viram o Senhor ressuscitado, e se não há ressurreição de mortos, então o Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Comenta também que nem toda a carne é igual, que há carne de homens, de animais, de aves, de peixes, complementando por extensão que há corpos terrestres e corpos celestiais. Diz que a ressurreição dos mortos, por analogia, assemelha-se à semente que morre para nascer dela a planta. E fala assim: semeia-se o corpo animal, ressuscita-se o corpo espiritual.
Se há corpo material, há também um corpo espiritual. No item 1554, ele faz uma síntese de todo o processo evolutivo da geração humana até a sua chegada no reino angelical. Escreve assim: e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Encerra a carta falando acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Refere-se à sua ida futura a Corinto. Pede apoio a Timóteo e a Apolo. E exorta-os a serem vigilantes, firmes na fé, pedindo-lhes que todos os vossos atos sejam feitos com amor. A segunda epístola do Paulo aos Coríntios, ela foi escrita mais ou menos 6 meses após a primeira, em decorrência da mudança de condições da comunidade. Paulo, em síntese, refere-se aos incidentes passados, à organização de coleta, e faz sua própria defesa das acusações que lhe são feitas, confirmando a sua lealdade à comunidade de Corinto. Um grupo de judaizantes provoca agitação no seio da comunidade e Paulo vai a Corinto a fim de restabelecer a paz onde é ofendido por um cristão. Voltando a Éfeso, ele escreve aos coríntios uma carta enérgica e severa que se perdeu. Com o tumulto dos ourives de Éfeso contra Paulo, este parte e dirige-se a Troade, e daí ele passa para Macedônia, onde ele encontra Tito e tem boas notícias de Corinto. Talvez de Filipos tenha escrito no final da terceira viagem missionária, no ano de 57, a primeira e a segunda parte da segunda epístola aos Coríntios, que é a mais pessoal das epístolas paulinas. De um modo geral, os estudiosos de Paulo afirmam que ele não escreveu nada mais eloquente, nada mais comovente ou mais apaixonante que essa epístola. A tristeza, a alegria, o temor, a esperança, a ternura e o desdém vibram nela com a mesma energia. Na primeira parte da carta, Paulo defende-se da acusação de mutabilidade e da inconstância e de habilidade muito humana acusado que era pelos seus adversários. Responde também às acusações de arrogância e de orgulho com a glorificação do mistério apostólico. Aconselha a evitar o vício dos gentios. Na segunda parte da carta, ele lembra a importância e a participação na coletividade. Incentiva, assim, a generosidade e recomenda Tito e os demais delegados, e diz dos grandes benefícios da esmola. Na terceira parte, ele volta a defender-se dos seus adversários e responde às acusações de debilidade e de ambição. Pede desculpas e enumera os seus títulos de glória, faz recomendações, saudações e os votos finais. Quando ele faz a sua epístola aos Efésios, ela foi escrita em Roma, pelos fins da primeira prisão romana. Éfeso era uma cidade da Ásia Menor, hoje na Turquia. Nessa carta, Paulo fala primeiro do segredo divino da união do homem com o Cristo. Diz que o homem foi predestinado por Deus desde a eternidade e daí a sua filiação adotiva para com ele, através da união em Cristo. Em seguida, ele escreve que Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor
como Ele nos amou. Acrescentando ainda que tudo e todos são convocados para que sejamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. No desenvolvimento da epístola, sustentou ainda que recebeu a incumbência de anunciar a universalidade da redenção em Jesus e suplica a Deus que os fiéis possam compreender o seu imenso amor. Paulo termina o capítulo 3 com uma glorificação dizendo assim: aquele que pela virtude se opera em nós pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. A ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações da eternidade. Na segunda parte desta carta, Paulo trata da moral, dizendo que a virtude principal da vida cristã é a caridade na unicidade e a pureza de vida. No versículo 21, 22 e 24 do capítulo 4, Paulo ensina pregando a necessidade de despojar-se do homem velho, no que diz respeito ao passado corrompido pelas seduções, para revestir-se do homem novo, criado em justiça e santidade verdadeiras. Faz algumas advertências também, gerais a todos os cristãos. Diz dos deveres dos membros da família cristã. Lembra da necessidade da armadura de Deus para todo cristão, para que ele não caia em tentação. Aí Paulo reafirma que a luta não é de sangue, isto é, entre irmãos de crenças diferentes, mas contra as paixões mundanas e os poderes do mal que delas decorrem. Numa bonita imagem literária, o apóstolo desenvolve o tema da armadura, isto é, da proteção, que é o cinto da verdade, que é o conhecimento, a couraça da justiça, que é o equilíbrio com misericórdia, e as bases do evangelho da paz indicam o caminho da sabedoria e do amor. Empunhar o escudo de fé é fundamental para todo cristão que enfrentará as dificuldades do caminho, conscientes e seguros dessa armadura de Deus. E ainda complementa: a oração e a vigilância devem sempre estar presentes no Espírito. E termina falando da missão de Tíquico, que será o intermediário entre a comunidade e Paulo, e manda saudações a todos. E assim, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, continuando as epístolas do Novo Testamento. Beijos em seus corações.